E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Vamos conversar no vídeo de hoje sobre a situação financeira de alguns bancos, algumas instituições, bancos digitais em 2026. Se você tem conta nessas instituições, fica nesse vídeo porque é importante você saber o que está acontecendo, para você até não correr riscos, né, naquela instituição. A gente vai já analisar cada uma delas. Bem, eu tô aqui no nosso cenário com esse polvo dançante aqui da minha filha, ela deixou aqui. Se você quiser adquirir, o link tá na descrição do vídeo, tá? É um povo é, bem legal. Olha só, ele dança, ele vê obstáculos, né? Se você quiser comprar, tem várias cores, né? E a minha filha deixou aqui no cenário e a gente vai gravar com ele aqui agora. Bem, pessoal, então eu quero aqui mostrar uma matéria que está trazendo essa informação no dia de hoje a respeito de instituições financeiras, como elas estão aí caminhando nesse ano de 2026. Lembra que a gente está numa pressão regulatória muito grande por parte do Banco Central, são situações que estão ocorrendo aí, né? E está uma pressão sobre fintechs e o lucro, né? Está sendo aí um fator bem importante você analisar. E a gente vai ver aqui como está o andamento dos lucros dessas instituições no primeiro trimestre de 2026. Deixa eu aqui afastar a tela. Bem aqui essa matéria do portal Finsiders Brasil está trazendo: fintechs brasileiras lucram 7 bilhões, 7,7 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Nubank lidera. O que é importante você ver numa matéria como essa, gente? Você tem que ver a saúde financeira da tua instituição, porque você pode estar correndo risco. Se você vê uma empresa que está capengando muito, uma empresa que está na lanterninha lá da lucratividade, analise o que está acontecendo. Será que ela está com alto nível de endividamento? Será que ela está com alguma dificuldade financeira? Porque ela está lucrando daquela forma? Então é um indicativo também o fator lucro. Você tem que ver se o teu negócio lá não corre algum risco tendo conta naquele banco digital, tá certo? E aqui o portal Finsiders traz instituições que mais estão lucrando no primeiro trimestre de 2026, né? Isso daí não é o ano completo, é claro, a gente já está aí em junho, mas não estamos em dezembro. Em dezembro que nós saberemos aí o lucro completo de 2026. Em dezembro não, né? Eles lançam alguns meses depois, né? No ano de 2027. Mas aqui a gente começa a ver as instituições, como elas estão das pernas, tá? Olha só, em primeiro lugar está o Nubank. Ele lucrou só no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, 4 bilhões e meio de reais. É um baita lucro e você percebe toda a grandiosidade da instituição. Então, quando você vê aqui Nubank lucrando todo esse valor, o que acontece? Isso daqui é um fator importante, mostra a saúde financeira da instituição, a solidez. Agora, se a gente tivesse visto um lucro negativo, né, é um lucro muito baixo, por que isso está acontecendo? Então é interessante você então vasculhar e averiguar por que aquela instituição tá com aquela lucratividade. Então o Nubank aqui passa uma segurança, né, nessa faixa aí, liderando, né, esse ranking, nessa faixa de 4,5 bilhões de lucro em 2026, o primeiro trimestre. Um lucro líquido, tá? Isso daqui não são receitas de vendas, receitas brutas, não. É o lucro líquido descontando impostos, etc. Certo? Em segundo lugar, vem a XP, né, com 1 bilhão 318 milhões de lucro líquido. Você que tem conta nessas instituições, você já fica ciente aqui agora, né? São as instituições que chamadas fintechs ou bancos digitais, que não são do nível S1 e sim do nível S2 para baixo, né? E a lucratividade delas, né? O S1 não consta aqui. S1 são instituições grandes, tá? Que o Banco Central assim analisa essas instituições como Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Santander, BTG, são instituições de nível 1 que é muito difícil elas quebrarem, certo? E aqui são instituições do nível S2 para baixo. O Nubank é S2, a XP é S2, tá? O PagBank não é S2, o PagBank, se eu não me engano, é S3 na classificação do Banco Central.
quanto mais se distancia isso, S2, S3, S4, S5, mais arriscada é uma instituição, o menor porte dessa instituição é visível com a classificação, né? E o Banco Central não faria muita coisa, nem o governo, nem o mercado, se uma instituição lá de nível S4, S5, né, estivesse com dificuldades e quebrasse. Eles não fariam muita coisa diferente de uma instituição de S1 e S2, que já tem um porte muito grande, já tem um risco sistêmico de contaminar todo o mercado se alguma coisa acontece com essas instituições. E um dos fatores é isso, a lucratividade. Se o banco está dando lucro, né, o banco digital nesse caso aqui. Então, das fintechs analisadas aqui pelo portal Finsiders, Nubank XP aparece aí na primeira e segunda colocação. Em terceiro lugar vem o PagBank com 575 milhões, mas a gente só está olhando um momento ali do lucro, né, no primeiro trimestre de 2026. É interessante a gente acompanhar durante todo o ano e verificar como fechou o ano, para compararmos com o ano passado, anos anteriores, para ver se o lucro está aumentando ou diminuindo, se está dando prejuízo ou não, porque é um dos fatores importantíssimos a questão aí do lucro. Em terceiro lugar está o PagBank, em quarto lugar ficou a Estônia, né, 549 milhões de lucro líquido. Ó, em quinto lugar, eu aqui achei até distante, né, o quinto lugar sendo a posição aí do Banco Inter. Olha só, o Banco Inter aí na casa de 395 milhões de lucro líquido no primeiro trimestre de 2026, né? O Agibank 186 e o PicPay 169 milhões. O C6 Bank não aparece aqui, a gente observa isso, né? É um banco já que tem até autorização bancária para ser chamado de banco múltiplo, e ele não aparece aqui, né? O Banco Inter também é um banco já múltiplo, já é um banco grande, ele está em quinto lugar. Então você percebe aí, diante dos três principais, Banco Inter, C6 Bank e Nubank, né? O Nubank ele está num patamar maior de lucratividade, em concorrência com esses bancos, né? Os maiores que a gente vê aí de bancos digitais, ele então tem uma lucratividade maior e se apresenta bem aqui no ranking. Então percebam aí, essa daqui é a fonte dessa informação, vem de balanços e comunicado dessas instituições. Então a matéria está trazendo aqui no dia de hoje, quando a gente faz esse vídeo, 9 de junho, né, a lucratividade no primeiro trimestre. Então é importante você acompanhar isso também para verificar a saúde financeira do teu banco. Teu banco não apareceu aqui na lista, procure verificar como está a saúde financeira dele, tá? Porque o Mercado Pago não apareceu aqui, né, o C6 Bank não apareceu aqui. Veja como está a saúde financeira desses bancos, veja como esses bancos estão andando das pernas, né? Porque o fator de saúde financeira é um dos fatores mais importante para você ver se o banco está bom ou não, se está interessante ou não. Tem outros fatores? Tem outros fatores. Nível de endividamento, né? Se ele está se arriscando muito, se ele está dando uma rentabilidade muito alta aos seus investidores. Você lembra lá do Banco Master, né? 150%, 160% do CDI. É claro que a gente não vai ver mais isso no mercado, porque isso daí acendeu um alerta, as pessoas aprenderam, o brasileiro aprendeu que todo alto retorno tem também um risco alto, porque é a relação risco-retorno que você precisa avaliar no teu investimento. Então, se está dando muita rentabilidade, né, a esmola é grande, o santo desconfia. Então, cuidado com isso, certo? Então, veja os indicadores. Os indicadores é a lucratividade da instituição financeira. E era isso que eu queria tratar com vocês. Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!